Hoje a aula é diferente, professor novo, chupalê, tá? Hoje a aula vai ser sobre multiplicação de matrizes, tá bom, Piques? Um conteúdo que aparece bastante aí em computação gráfica e é bem importante aí na matemática. E é impossível você sair daqui sem estar entendendo a multiplicação de matrizes, o crucial dela, o mais importante. Então vamos lá. O que você precisa saber logo de início na multiplicação de matrizes? Vem comigo que eu vou ler aqui para você, hein? O número de colunas da primeira deve ser igual ao de linhas da segunda. Aí você me pergunta, o que é isso? O que é isso? Aí você vem aqui e lembra aqui. O número da primeira, ou seja, a linha vezes coluna aqui, sempre lembrando, rapaziada, as linhas e colunas aqui primeiro. Então, o número de colunas da primeira, o N aqui, representei aqui na minha estrutura com a letra N, deve ser igual ao número de linhas da segunda, que eu representei aqui por N também, ou seja, eles têm que ser iguais, idênticos. É isso que você precisa saber logo de cara. Outra coisa muito importante, Pix, a gente já consegue ter um spoiler, segredinho, a gente já consegue ter um spoiler da matriz final, da resposta, olhando o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Como assim? Escrevi aqui um exemplo pra gente. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda vamos falar a resposta final. Por exemplo, aqui a gente tem uma matriz 2 por 3 vezes B 3 por 4. Se a gente pegar aqui o número de linhas e o número de colunas, a gente sabe que a matriz final será mais 2 por 4, juntando as duas, entendeu? E também sabemos que será possível, porque o número de colunas é igual ao número de linhas. E se não for igual, a resposta é impossível, não tem resposta, não existe da conta, impossível fazer. Solução impossível. Vamos lá, rapaziada, exercício para ver se vocês entenderam mesmo aqui o conteúdo. Vem no passo a passo comigo que aqui no conteúdo. Primeira coisa que você vai ver quando você vê aqui uma conta de matriz, multiplicação de matriz. Você vai ver se o número de colunas é igual ao número de linhas da segunda aqui. Então vamos contar aqui. Essa conta aqui tem 3 colunas. E essa daqui, quantas linhas tem? 1, 2, 3. 3 linhas. Então tá batendo. A conta será possível fazer. Spoiler que a gente já viu lá também. O número de linhas e o número de colunas vai ser o formato aqui da nossa conta. Então a gente já sabe que a nossa conta final vai ser 2, porque são 2 linhas, por 2 por 2. Resultado final 2 por 2. Então vamos começar. Chega aqui para fazer a conta simples, hein? Primeira linha com a primeira coluna que vai dar a posição 1, 1 da nossa matriz. Então vamos começar. Vai ser 1 vezes 7 mais, segundo número agora, 2 vezes 9 mais, calma aí, rapaziada, vou ter que apagar aqui um pouquinho que vai estar atrapalhando, mas vocês já pegaram aqui o lembro, né? Mais 3 vezes 11. Então aqui a gente já descobriu o número que vai estar na nossa posição 1, 1 da nossa matriz, certo? Agora que a gente já descobriu que é o número da posição A1, a gente vai descobrir o da posição A12, que vai ser a primeira linha. Não, perdão, a primeira linha com a segunda coluna. Então vamos lá, rapaziada. Vai ser 1 vezes 8 mais 2 vezes 10
mais 3 vezes 12. Fechou? Vamos agora aqui partir para a segunda linha com a primeira coluna agora. Vamos lá, rapidão, escrever aqui 4 vezes 7 mais 5 vezes 9 mais 6 vezes 11. Descobrimos aqui o número que vai dar nessa posição aqui também. Vamos para o próximo, último, segunda linha com segunda coluna. 4 vezes 8 mais 5 vezes 10 mais 6 vezes 2. Agora é só resolver e teremos a resposta da nossa matriz final, que será o resultado dessas continhas aqui. Então vamos lá, resultado aqui: 7 mais 18 mais 33 mais 7, 40, 58. 8 vezes 20, não, 8 mais 20 vezes 36, 64. Vamos lá. 4 vezes 7, 28, mais 45, mais 66. Vai dar. Fudeu! Então vamos lá para essa conta aqui. 4 vezes 7, 28 mais 45 mais 66, que vai dar, pelos meus cálculos aqui, 139, rapaziada, é isso mesmo. Então vamos lá, 8 vezes 4, 32, 32 vezes 50, mais 6 vezes 12, pelos meus cálculos vai estar dando 154. E fechamos, essa vai ser a nossa resposta final da nossa conta. Se vocês quiserem aprender mais, fica aí para a próxima aula, rapaziada. Professor novo aqui, substituinte da lei. Vai. Tudo bem com vocês? Agora, nossa segunda parte da nossa virtual, vamos falar sobre esferas. Vamos desenrolar muito rápido, para vocês saírem aqui entendendo. Bem, isso aqui foi a tentativa de desenho uma esfera, porém a nossa edição vai botar uma imagem mais para vocês conseguirem visualizar normal. Normalmente. O que a gente precisa saber sobre esferas, gente? Super rápido. Que a esfera possui um centro, no meio, né, a gente tem um eixo, que é esse quantidade aqui, que é a linha no meio da esfera, e no meio a gente tem O, que é o centro. Ao lado de O, a gente vai fazer, tem uma linha que liga, que se chama raio. E bem, gente, o raio é a metade do diâmetro, é toda essa linha aqui, é o diâmetro da esfera. Para vocês que não estão conseguindo visualizar uma esfera direito, lembre-se desses exemplos que a gente botou aqui. O nosso globo terrestre, bola de fútil, eu botei fútil justamente lembrarem disso. Bolhas, né? Gotas de água. E se a gente olhar para um sentido mais cósmico, planetas. Uma curiosidade sobre as esferas é que o nosso planeta, o planeta Terra, é quase uma esfera, porém ele é um pouco achatado nos polos. Na verdade, ele é uma esferoide oblata. Mas, enfim, continua aqui e vai fazer a nossa segunda parte da aula. Gente, agora a gente está na segunda parte da aula. A primeira parte foi um tudo mais teórico, aí agora entra na matemática de verdade, que é algo muito cobrado nos vestibulares e nas provas, que é a seção da esfera. O que é a seção da esfera? Gente, vamos pensar num limão. Sei lá, você vai ter que pegar sua salada, seu peixe, sua carne, enfim. Pense que quando a gente vai tirar aquela tampinha do limão bem aqui em cima, a gente corta, dentro dela, a gente vai ter que se forma um círculo, não? Lá dentro tem um círculo formado. E esse círculo aqui é a seção da esfera. Mas como que as faculdades, o seu professor pode cobrar isso na prova? Uma esfera de centro O seccionada por uma distância do centro ao raio da seção
Aí, no caso, depende do exercício que ele pode te pedir ou o raio da seção ou o raio da esfera da esfera. Aqui no canal a gente já ensinou o que fazer nessa relação. Porém, caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou relembrar bem rápido, mas se você quer uma explicação mais abrangente, vai lá na nossa descrição, tem o nosso vídeo explicando sobre. E voltando, vai ser sempre Pitágoras. A gente sempre vai resolver esse caso aqui por Pitágoras. E eu vou botar um exemplo aqui para você já pronto, rapidinho, para a gente ir para a última parte da aula. Bom, gente, agora o nosso exemplo aqui, eu já deixei tudo pronto, tá bom? Por isso que vai a gente mais rápido, porque o objetivo dessa aula é a gente ensinar um conteúdo difícil, mas um pouco mais curto, ok? Então, como eu tinha dito, a pergunta do suposto exercício vai ser: qual será a área da seção? Bem, o exercício deu o raio da esfera, que é igual a 10 centímetros, ele deu a distância do centro da seção, que é igual a 8 centímetros. E como eu disse aqui, agora a gente vai aplicar Pitágoras. Então a gente vai a fórmula aqui e faz o Pitágoras básico. Bem fácil. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais e ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. E a gente mantém o rzinho ao quadrado. Aí aqui a gente passa para o outro lado, subtração, e a gente mantém o r ao quadrado. Por esse número aqui está elevado ao quadrado, a gente vai chegar à raiz do terceiro, né, que é a subtração, logo ele vai dar 6 centímetros, né, r igual a 6 centímetros, portanto, a área da seção será a igual a π r ao quadrado, que é igual a π 6 ao quadrado, que será 36 π centímetros quadrados. Gente, é isso. Se não entendeu, volta um pouco, dá uma pausa, tenta fazer esse exercício sozinho para ver se chega no resultado, um exercício simples e iniciante desse assunto da seção da esfera. E agora, bora para a última lousa para a gente terminar de ver essa aula. Professor, tem alguma fórmula que a gente precisa saber ou nada? Calma, aluno ansioso, espere que a gente já vai para a última parte, provavelmente a parte que todos querem, que é saber as fórmulas que a gente precisa saber para a gente fazer exercícios de esfera. Então deixa eu escrever aqui que eu já mostro. Aê! Professor, fórmulas! Aê! Vamos lá, Pix, para a última parte, agora respondendo a pergunta do nosso aluno, fórmulas que a gente precisa saber da esfera, como as principais fórmulas. Bem, a primeira fórmula que a gente precisa decorar é da área da esfera, que é A igual a 4 vezes R ao quadrado, e a outra fórmula é a do volume, que é volume igual a 4πr ao cubo dividido sobre 3. E para a gente fixar isso, eu já montei um pequeno exercício fácil, igual o da seção da esfera, para iniciante, para a gente pelo menos ter uma ideia, já que o exercício mais difícil ficando para a nossa aula de resolução. Bem, o exercício está pedindo a gente calcular o volume de uma esfera com um raio de 5 centímetros. Algo que é sempre bom a gente fazer quando a gente está, não só de matemática, mas em outras matérias, é sempre escrever a fórmula do determinado conteúdo do exercício. Bem, a gente já escreveu a fórmula do volume e agora eu botei um passo a passo aqui para a gente fazer. Primeiro, a gente vai elevar o raio ao cubo. Ele, o nosso raio é 5 centímetros. Então, a gente vai elevar ao cubo. 5 ao cubo é igual a 125. O segundo passo, a gente vai multiplicar o 125 por 4π sobre 3. Que é aqui da fórmula, não estou tirando nada na cabeça. Eu estou pegando basicamente tudo da fórmula. Então, a gente vai fazer aqui. Para a gente não enrolar muito, eu já botei o resultado daqui da conta, que é 500π sobre 3. E o terceiro e último passo, que a gente vai fazer agora, é aproximar o resultado, foi 500π sobre 3, ao valor do π, que acho que pelo menos a maioria dos alunos já sabem o que é 3,14. Então aqui vai fazer 500 sobre 3 vezes 3,14, né? Essa divisão aqui, né, vai dar 166,67 vezes 3,14. Que aí vai fazer essa multiplicação, que vai dar 523,6 centímetros. Aqui foi meio rápido, né, para a gente fazer, a gente não perdeu muito tempo. Porém, se vocês quiserem, tem aulas, várias nossas de nossa
nossas aulas, explicando multiplicação com vírgula, multiplicação de frações, divisão, enfim. Mas foi isso da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tanto multiplicação de matrizes quanto esferas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, dê like, que ajuda muita gente no mundo de Jesus, gente. Se inscreve para não perder qualquer conteúdo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente lê todos, a gente vai tentar responder o máximo de dúvidas possíveis. Pratiquem em casa, porque matemática, matérias dadas é praticar. E é isso, um beijo. Será que ficou bom, né? Tá, e você deixa essa parte aí no vídeo, tá? Ele vê que a gente tá se esforçando, porque olha, tô perdendo minha psicóloga.